Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 9 sobre análise sintática 2, estudo das orações, e hoje nós veremos aí as orações predicativas, orações subordinadas, substantivas, predicativas. Então pessoal, seguindo aí o mesmo método que a gente vem utilizando desde o início do estudo das orações, a gente vai sempre analisar, uma primeira oração. Tá aqui, a vontade dele era a saída do governador. No caso da predicativa, ela será formada aí, pessoal, com verbo de ligação, verbo ser, tá? Verbo de ligação. Então a gente tem que prestar atenção aqui, nessa oração, já de cara, o verbo ser, que tá ali, ó, era. E dos dois lados, obviamente, nós temos duas estruturas. Eu tenho aqui desse lado, ó, a vontade dele, e aqui eu tenho a saída do governador. Pois bem, isso aqui nada mais é do que sujeito. Se isso aqui é o sujeito, e aqui eu tenho um verbo de ligação, obviamente que aqui eu tenho o quê? Sujeito, verbo de ligação, o que vem do outro lado? Pessoal, o predicativo do sujeito. Obviamente, a estrutura é essa. Mas por que é predicativo do sujeito? Um termo, não tem verbo, não dá para dizer que é oração. Obviamente que eu vou dizer que é um predicativo do sujeito. Tá ali, essa é a estrutura. Sujeito, verbo de ligação, tá aqui, ó, verbo de ligação, verbo ser, né? A predicativa é construída com o verbo ser. E aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Já na segunda estrutura, o que eu tenho? Deste lado, a mesma coisa, a vontade dele, tá? Que é o sujeito, tá aqui. Aqui eu tenho o verbo de ligação, e do outro lado o que eu tenho, pessoal? Vontade dele era de que o governador saísse. Quem tem vontade de. Olha ali a preposição. De que o governador saísse. Olha aqui, ó, eu tenho aqui um verbo naquela oração ali. Obviamente, galera, tá? Que tendo um verbo aqui dentro, eu não vou poder dizer que é um predicativo do sujeito. Então eu vou dizer que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque eu tenho o verbo de ligação aqui. Né? Olha aqui, ó, isso aqui mais isso aqui. Sujeito, verbo de ligação, mais aquela estrutura. Agora eu tenho um verbo, então tá aqui a famosa oração predicativa. Não é difícil, tá? Ela vai sempre acontecer com o verbo ser, como está aqui. Aqui é predicativo do sujeito, porque não tem verbo, e aqui é oração predicativa, porque eu tenho o verbo lá. Tá, pessoal? Não é muito difícil, aliás, não é difícil a oração, a predicativa, tá? É bem fácil, na verdade elas são fáceis de se identificar. A gente já vai ver aí, né, o que pode ser difícil, o que vocês podem achar difícil aí. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho ali, ó, meu desejo é a sua felicidade. Tá? E aqui meu desejo é que você seja feliz. Opa, eu tenho aqui deste lado, ó, tá aqui meu desejo, né? Aqui eu tenho meu desejo, a mesma coisa. Olha o verbo ser ali, o é, né? Eu sou, tu és, ele é, tá? O verbo ser tá ali. E do outro lado eu tenho outra estrutura, como lá na primeira, no slide anterior, tá? Agora, o que eu tenho aqui? Sujeito, né? Verbo de ligação, mais uma outra estrutura, obviamente que é predicativo do sujeito, porque eu só tenho aqui, ó, tem um nome, que é felicidade, substantivo abstrato, sua, que é o pronome, né, e tem um ali, né, que é o artigo. Então assim, pessoal, predicativo do sujeito. Agora aqui não, eu tenho aqui o sujeito, como a gente já viu lá em cima, eu tenho aqui o verbo de ligação, mas agora eu tenho aqui, ó, que você seja feliz. A mesma coisa, oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Dá pra perceber, né, que o predicativo do sujeito se transforma numa oração a partir do momento que a gente coloca um verbo. O que vai definir é sempre o verbo ser ali no meio. Então, aqui embaixo, há predicativo, tá? Também não é difícil, fácil, bem tranquilo, tá? Parece, não tem muito o que se falar, mas é isso aí mesmo, tá, galera? A oração é essa mesmo. Atenção! Pois bem, a verdade é que tudo acabou. Ó, a verdade, a gente viu que é o sujeito. Ali tem o verbo de ligação, né? Verbo ser. E aí que tudo acabou, tem o verbo ali, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tranquilo. Como a gente vem analisando, vai acontecer sempre o verbo ser aqui no meio, do lado de cá o sujeito, do lado de lá a oração subordinada, substantiva, predicativa. Agora olhem essa estrutura aqui, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho um é aqui.
né? Aí a criatura vai lá, vai analisar e vai dizer: é provável que venha muita gente. Ah, tem o verbo ser ali, tá? Mas cuidado, qual é aí uma das regras para se definir a oração substantiva? Começar com o verbo na terceira pessoa. Aliás, a substantiva subjetiva é começar com o verbo na terceira pessoa, como a gente viu. Voltem lá nas subjetivas, para vocês verem. Começa com o verbo na terceira pessoa, que é o caso dessa aqui. Ah, tem o verbo ser aqui, eu acho que isso aqui é uma predicativa. Não, não é predicativa, o verbo ser vai estar ali no meio, tá? Tem que ter todo um cuidado com isso. Então o que eu tenho aqui? É provável que venha muita gente, tá? E que tipo de oração é essa aqui? É uma predicativa? Não, pessoal, essa aqui é uma subjetiva, tá? Ela tem uma função de sujeito, o verbo ser está aqui no início. Não vão confundir que aparece assim. E aí, como é que é a ordem direta disso aqui? A ordem é o sujeito, verbo, complemento do verbo, não é? Aqui, claro, ó, a subjetiva ela ficou lá, ela vai aparecer lá depois. Colocando na ordem direta fica aqui, ó, sujeito, né? Que na verdade não é sujeito, ela é uma subjetiva, é uma oração subjetiva. Sujeito, o verbo está aqui, que é um verbo de ligação, e do outro lado eu tenho, ó, esse termo aqui, ó, provável, que é o quê? Provável o que é? Um adjetivo. Aqui, ó, adjetivo, tá? Então eu tenho como se fosse sujeito, verbo, complemento do verbo. Isso aqui seria o predicativo do sujeito. Na verdade, o predicativo da oração subjetiva, que está aqui, colocando na ordem direta. Então isso aqui, pessoal, é uma oração subjetiva, não é a predicativa. Prestem atenção na estrutura do verbo, aqui no início, tá? Como eu falei lá no estudo das orações subjetivas. Agora aqui está no meio, aqui é predicativa, tá? Eu acho que não é tão difícil de se entender assim. Só tem que prestar atenção porque as pessoas veem aquele verbo é ali verbo ser ali no início, né? Da forma ali como tá, é, tá? E aí já acham que aquilo ali é uma predicativa e não é. Todo cuidado é pouco, tá ok, galera? Por hoje é só. E aí nos encontramos aí na nossa aula de número 10.